gostaria que todos os cantores, não só do nosso país, mas do mundo, pudessem ouvir, prestar atenção, porque isto pode salvar a vida de muitas pessoas. Eu quero começar a falar sobre esse assunto a partir de um caso que se tornou público, muito conhecido, da pastora Sara Shiva, um caso que se tornou muito conhecido. A cantora Sara Shiva, ela conta que ela estava em um local e ali tinha uma música, estava tocando, segundo ela, uma música que invocava o espírito da prostituição, o espírito da destruição, o espírito da morte, o espírito da confusão. Essa confusão que se vê hoje em nossos dias. E ela, a cantora, por ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus, e ainda mais, por ela ter saído de um meio, do meio da música, a cantora Sara Shiva é filha de dois dos maiores cantores e músicos do nosso país. Quando eu era criança, não era muito a minha praia, digamos assim, mas eles fizeram muito sucesso, os pais dessa cantora. Os pais dela era Baby Consuelo, que depois se tornou Baby do Brasil, e o considerado um dos maiores guitarristas do mundo, o Pepeu Gomes. Na época em que eu era criança, era um dos maiores sucessos do meio da música, a conhecida MPB. Por isso, essa experiência que ela teve não poderia ter vindo de outras pessoas que não tivessem vindo do meio da música, e ela é uma pessoa que está habilitada para isso. Muito bem, voltando para o caso da pastora que estava em um determinado local e a música era pesada, um louvor à prostituição, um louvor à quebra de todos os princípios que sustentam a vida. E ela começou a falar em línguas, ela começou a falar em mistério. Falar em línguas, para quem não sabe, é uma oração aonde entra em sintonia com o próprio Deus. E Deus, a partir desse dom, utilizando o ministério sacerdotal da pessoa, isso uma vez que a pessoa aceita, decide ser um instrumento, que é o caso da pastora. Então ela ficou tão incomodada com aquela música, porque não era só uma questão pessoal dela, é que ela tinha consciência, através da revelação do Espírito, do dom de Deus, que aquela cantora que ali estava cantando, aquele estilo de música, ela, a pastora Sara Shiva, sabia que mesmo se aquela cantora ter consciência, mas ela era um instrumento, era uma sacerdotisa a serviço do inimigo, que por causa daquela cantora, por causa daquela música que estava naquele momento incomodando, o mal se apropriava para enxertar, para matar, para destruir, para fazer todas estas mazelas, principalmente no meio da juventude, no meio dos casais, que se vê hoje. Então a causa que ela estava se incomodando não era apenas uma causa pessoal. Se a pessoa decidiu não crer na salvação, não aceitar a salvação, não querer o Senhor Jesus, é um direito que a pessoa tem. Isso não é aconselhável, não é muito sábio, mas é um direito que a pessoa tem. E outra coisa, uma pessoa, além de não poupar, ou seja, de não querer a salvação, desprezar a própria vida, se tornar um instrumento para matar, para arrebentar, para destruir, porque é isto que as músicas, que são louvores de prostituições, que são louvores de adultério,
que são louvores, sabe, de vingança. Ah, faça com ele o mesmo agora. Olha lá, agora é a minha vez de judiar, você vai chorar e eu não estou nem aí, quero ver você na lona, quero ver você chorar mais. Esse espírito entranhado no subconsciente das pessoas. As pessoas se tornam esse veículo, esse instrumento de alta destruição. A cantora sabia disso e sabe disso. A pastora Sarah Shiva, ela sabe disso. Ela sabe o que eu sei, que a letra da música é apenas uma parte da música que tem sua importância. E é o que se vê na maioria das músicas de hoje, essa perversidade, essa maldade. Observe que o perfil das músicas que faz sucesso são músicas que estimulam o alcoolismo, a prostituição, a mentira, o engano, a infidelidade, por aí vai. E por trás de tudo isso, tem rastro de dor, de sofrimento e morte. Mas a letra é apenas uma das partes da música. A outra parte é a própria inspiração. E aqui é a parte mais intensa, mais forte, porque a música, ela é igual código. Nela está, a partir de onde veio a fonte da inspiração, nela está o DNA da vida ou o DNA da morte. Se a música veio de Deus, essa música tem um DNA. O espírito da vida inspirou aquele instrumento, aquele cantor, que é um sacerdote, e por onde ele passar, ele pode salvar a vida. A pessoa está desesperada, pessoas estão sem ânimo, sem coragem nenhum, entregue ao fracasso, pensando em destruir sua própria vida ou destruir a vida de terceiro. Aquela música vem, muitas vezes, não é nem tanto a letra, é a melodia, é aquela alegria que brota lá do espírito, porque o DNA da vida está naquela música. O mesmo papel tem a música do outro lado. É a partir desse DNA que quem canta e quem ouve é o mesmo que está enxertando as doenças, as depressões, as opressões, o suicídio e toda a mazela. Então, a inspiração e a letra e a própria e a pessoa se torna um instrumento de destrutivo quando ele não está do lado certo. E a pastora sabe de tudo isto. E aí está a razão que ela se incomodou. E aí ela fez a live falando para aquela pessoa que estava cantando se arrependesse. Porque aquela pessoa que estava ali, obviamente Deus ao falar, ao colocar no coração dela, Deus sabia que aquela pessoa tinha sido levada ao tribunal. Há muitas coisas que nós devemos entender aqui, mas vamos por etapa para ver se você entende. Veja só, o porquê que foi a pastora, que foi o instrumento para, primeiramente, alertar aquela outra cantora, e um instrumento, porque a cantora saiu do meio. Estou falando da cantora Sarah Shiva, saiu do meio. Então aquela pessoa que esteve do outro lado e venceu aqueles inimigos, venceu aquelas entidades, essa pessoa se torna uma autoridade, que é o caso da Sarah Shiva, que é o meu caso. Eu comecei na música aos meus 17 anos de idade. Eu parei na música secular com os meus 30 anos, como eu tenho falado. Como eu mesmo acreditava que no meu caso eu tinha dado um azar danado por não encontrar a pessoa certa. Então, casei e separei 3 vezes. Em cada um desses casamentos e separações há muitas dores, sofrimentos, frustrações e problemas. Então, depois que eu saí da música, casei uma única vez, estou casado com a mesma pessoa, sou fiel à mesma pessoa e tenho certeza que também tenho a fidelidade há 22 anos. Tenho uma família abençoada. Será que isso foi por acaso? Então, aquilo que eu venci, eu me torno autoridade naquilo que eu venci, que foi o caso da pastora. Por isso que ela ali estava sendo um instrumento primeiramente, vamos entender, para alertar a cantora que estava sendo um instrumento destrutivo naquela ocasião. Mas aquela cantora é apenas
um grão de areia no meio, aquela cantora é apenas um grão de areia em meio a uma praia. O que serve para ela serve para todos. Então, a partir do instrumento, a partir do ministério da pastora Sarah Shiva, Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos que nele crêem não pereça, mas que tenha vida eterna, procurou alcançar o coração daquela cantora que estava sendo instrumento destrutivo. Por quê? Porque Deus amou o mundo, vê se você está entendendo. Então, a partir do momento que alguém não quer a salvação, é o direito da pessoa. Mas a partir do momento que aquela pessoa que não quer a salvação se torna um instrumento para a destruição em massa, aquela pessoa se constitui inimigo de Deus. Agora veja só, vamos lá. Lembra do caso de Jó? No caso de Jó, o caso de Jó é um tipo que se encaixa aqui. Primeiramente, veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus e Jó não veio. Isso mostra que Jó já tinha tido relacionamento com Deus, mas agora não estava tendo mais. Tem visto meu servo Jó? Perguntou Deus. E Satanás, aí Deus reiterou, porque ele é um homem íntegro, um homem bom, e etc. tal. Então Satanás disse, Jó é bom, Jó é verdadeiro, Jó é íntegro? É nada, é à toa. Então ali isso tipifica que Satanás, o acusador, veio trazer um mortal, no caso Jó, um homem íntegro, mas estava afastado de Deus, um homem bom, afastado de Deus, veio trazer o julgamento. E Deus ali era, e ele hoje continua sendo o juízo. Ele, Deus, não pode lá do céu fazer justiça. E nem Satanás pode matar sem que leve a causa em juízo, em tribunal. Então, uma vez Satanás veio e acusou a Jó, e houve a primeira e a segunda vez, Jó não veio se justificar. Então, a partir dali, se concluiu, a partir dali, a acusação evoluiu para uma condenação. Mas você vê que Jó caiu no cativeiro, ele foi enfermo, ele perdeu a família e ele perdeu tudo que ele tinha. E só não evoluiu para a morte exatamente porque no caso de Jó, Jó se arrependeu antes. O mesmo procedimento acontece hoje, que foi o caso, pode ter certeza, o caso do qual nós estamos tratando. Aquela moça já tinha pertencido a Deus, mas ela tinha se ausentado de Deus. Então, pelo fato dela estar sendo levada em julgamento, é que Deus usou a cantora, usou a pastora Sarah Shiva para salvar, assim como salvou a Jó. É só ler o livro de Jó. Mas no caso da cantora, ela não deu ouvido a Deus. E aí se veio a consumação. Não tem nada a ver com que essa é a vontade de Deus. Deus está se vingando de uma pessoa porque não veio ouvir. Não! No caso de Jó, saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna. No caso de qualquer pessoa, acontece o mesmo procedimento. Mas por que Deus não livrou a Jó? Por que Deus não livrou ou não livra uma pessoa? Porque ele que veio para dar vida, ele ama a todos. E qualquer pessoa que está sendo um instrumento contrário, destruindo o que a pessoa produz, com critério que mede, será medido. Então, neste caso, tudo que Deus pode fazer é fazer com que a pessoa ouça e se arrependa para que seja interrompida a trajetória. Por isso que Deus utilizou ou usou a partir através do ministério da cantora para alcançar a outra. Mas o caso da outra cantora não deu ouvido, não sei se ela chegou. Eu não sei se no caso da cantora ela chegou a saber disso, não sei. O fato é que ela não deu ouvido. Preste atenção nisso aqui. Aquilo que aconteceu com a cantora Sarah Shiva e a outra cantora não é um caso isolado. Primeiramente, Deus, o soberano, todo-poderoso, que que enviou seu filho para que todos tenham vida e vida com abundância. Ele não tem prazer em matar ninguém. Ele não tem prazer. Não tem.
Mas você tem que entender que a causa que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Qualquer pessoa, sabe? Se você não quer cooperar para a salvação, mas vai ficar parado, é um direito seu. Desprezar a salvação é um direito teu. Mas a coisa se complica quando a pessoa, além de não querer a salvação, de não aceitar a salvação, se torna um instrumento para a destruição. E todos os cantores que usam seu dom, o seu direito, porque cada ser humano está no seu habitat natural. Isso é ser sacerdote. Nem Deus e nem o diabo pode alcançar o ser humano lá no seu estágio original como espírito. Porque Deus é espírito, o diabo também é espírito. Tanto Deus como o diabo só alcançam o ser humano a partir através dos seres humanos. Deus dá dons aos homens, que no caso deu para a cantora, para que possa veicular, para que possa levar essa consciência. Agora, uma vez que a pessoa ouviu, cabe ela crer ou desprezar. Aquela pessoa que creu, é interrompido o processo e a pessoa, obviamente, mudará o seu destino, não acontecerá. Mas aquele que despreza, aquele vai-se ao julgamento, que vai a penalidade, o salário do pecado é a morte. Procure entender isso aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem falado ao meu coração, para mim me levantar. Aí eu começo a ter. Tem 22 anos que eu saí do meio da música. E eu não entendia tudo isso, sabia que a música era importante, até gravei alguns CDs evangélicos, mas eu não tinha profundidade. Mas nos últimos dias, Deus tem falado comigo para mim me levantar, exatamente porque eu sou um sacerdote, tanto um sacerdote no campo pastoral, como um sacerdote para se tornar um instrumento para atuar no meio da música, porque eu vim de lá, eu venci lá, eu tenho autoridade, porque eu venci, eu estive lá e eu saí de lá, para pregar, para falar. Por quê? Porque o juiz de Deus não vem até enquanto a pessoa foi inocente. Por isso, lá no profeta Ezequiel ele diz: você ver o pecador no seu pecado, avisa ele, para ele correr, sair de lá. E se você ao fazer isso, você pode salvar uma pessoa de uma morte certa. Porém, se você não avisar, o sangue daquele pecador é cobrado de você. E isso se encaixa aqui. É necessário que os cantores saibam disto. Se eles não souberem, porque eles não querem, é um problema deles. Mas, uma vez que alguém pregou, tem um registro que a pessoa teve oportunidade e desprezou essa oportunidade, então aí o juiz de Deus vai se encaixar. E aqui eu quero olhar para todos os cantores. Se você é um instrumento de destruição, o que você semeia, você vai colher. Com o critério que tu medes, tu irás ser medido também. E se você já esteve lá e já saiu, assuma teu ministério, porque você se tornou uma autoridade. Preste atenção, entenda isso aqui em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu com a pastora Sara Shiva, só os que de fato têm conhecimento de Deus vão entender isso aqui. A cantora falou em línguas. Naquele momento ali, a cantora se tornou um sacerdote, um testemunho da perversidade e da maldade do que aquela música faz, porque você não tem noção quanto é difícil uma pessoa que sabe o poder destrutivo da música, ver pessoas inocentes, ver jovens se inflamando com essa coisa. Você não sabe o quanto é difícil a gente ouvir isto. Você não sabe o quanto é difícil você ouvir essas músicas de letra podre. Você não sabe o quanto é difícil. Às vezes está na casa da gente, está se incomodando, a gente não pode fazer muita coisa. Mas cada artista que se tornou instrumento, que está incomodando, que está através dele, está se tornando um instrumento, está pulverizando veneno na nossa nação,
Cada homem de Deus, cada mulher de Deus, que é um sacerdote do meio da música, ao falar em línguas com o Pai, aquela pessoa vai entrar em juízo. Vai entrar em juízo. Se aquela pessoa ainda não tem consciência, alguém ainda não lhe levou o evangelho, Deus irá utilizar para que essa pessoa ouça o evangelho, para a partir do que ele ouviu, se produz um testemunho, se ele fazia determinadas coisas na sua ignorância, ou se porque a pessoa é perversa e mal. Porque se é a segunda opção, essa pessoa vai entrar em juízo com Deus. Porque isto é muito sério. Jesus está para voltar. E ainda que Jesus não volte na nossa geração, o fato é, cada pessoa que está passando para o outro lado, ele teve um encontro pessoal com Deus. E ali se vai, ou para um lado, ou para o outro lado. E este é o momento de escolha. Então esta é minha oração. Que cada cantor se arrependa. A música não é só o entretenimento, a música não é só uma questão profissional, não. A música, ela foi criada por Deus para um fim proveitoso, para disseminar a vida, para ser um veículo da vida, o DNA da vida. Não foi usado para debochar das coisas corretas da vida, dos princípios da vida, para invocar espírito de prostituição, para invocar espírito de adultério, como hoje se vê nas letras das músicas. Cantores, arrependei-vos, porque é chegada até vós a oportunidade. Você não tem noção o que é morrer. Você não tem noção o que é morrer. A nossa vida não acaba quando nós deixamos de ser físico. Não. Você não tem noção. Quem está do lado certo tem noção. Por isso se coloca na dispensação de Deus para salvar alguém. Deixo este recado para você. Se você já não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique naquele sininho para receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a receber. Que Deus em Cristo lhe ilumine, em nome de Deus. Pai, eu fiz o que bem quis, andei onde eu pensava, mas a dor na alma só mais aumentava. Pai, eu troco tudo por tua presença. Pai, eu pequei, Pai, eu feri o teu coração. Pai, me perdoa, deixa eu te